Tá gravando? Fala pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo desse canal que é o canal A2 Fotografia. O canal que fala de fotografia para pessoas que gostam de fotografia. Igual italiano, né? E hoje é mais um vídeo onde eu dou dicas para você melhorar sua fotografia, tá? Onde eu falo da matéria-prima da fotografia, que eu já venho falando alguns vídeos aí, né, que eu tenho postado, que é sobre iluminação. Pessoal, iluminação na fotografia é tudo, tudo. Você pode ter melhor câmera, melhor lente. Se você não manja de iluminação, você está perdendo uns 90% de potencial que você pode fazer com a sua foto ou com o seu vídeo, tá? Vale lembrar que tudo que eu falar aqui vale também para vídeo, tá bom? Então, os videógrafos, videomakers aí de plantão, fica atento. Bom, hoje eu vou ensinar você a montar um esquema de iluminação bem bacana para sua foto, para o seu vídeo, tá? Que é um esquema bem padrão, um esquema bem comum de iluminação para todo fotógrafo e videomaker, que é o esquema de iluminação de 3 pontos. Você sabe o que é isso? Não sabe? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre esse esquema de iluminação, sobre pontos de luz, tá? Como é que funciona e vai conseguir fazer uma iluminação bem bacana para o seu próximo trabalho, tá bom? E se você gosta de fotografia, gosta de consumir conteúdo, dicas sobre foto, sobre vídeo também, né? Que faça você melhorar ainda mais o seu trabalho, melhorar ainda mais o seu hobby, talvez, já deixa um like aqui nesse vídeo. Se é o primeiro vídeo do canal que você tá vendo, caiu de paraquedas e não tá inscrito, se inscreve nesse canal, tá bom? Compartilha aí para mais pessoas, amigos, fotógrafos, videomakers, e também comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver, né? Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal, que eu sempre leio os comentários e trago, né, o que vocês querem à medida do possível, tá bom? Então, vamos embora, sem mais enrolação, já falei demais, vamos pro conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, esquema de iluminação de 3 pontos, né? Tô falando sobre pontos de iluminação e tal, você não sabe o que é isso? Ó, seguinte, quando você vai iluminar, né, uma cena, um assunto, qualquer coisa, seja utilizando LED, flash ou até mesmo o próprio sol, você tem que pensar no que você quer para essa fotografia, porque existem muitos tipos de iluminação que transmitem diferentes emoções, né, que dão diferentes impressões para o espectador. Então não adianta você simplesmente jogar um monte de flash LED ou simplesmente botar ela de frente para o sol sem saber o que está fazendo e clicar. Pode até ser que fique bonito, né? Mas se você entender a iluminação, se você pensar a iluminação da sua foto, do seu vídeo, você vai ter muito mais controle e muito mais liberdade criativa na hora de você fazer a sua foto, né? Porque depende muito do que você quer com aquela foto, com aquele vídeo, tá? E o esquema de iluminação de 3 pontos, como eu falei, é o esquema mais básico, mais padrão, assim, né, que todo fotógrafo e videomaker utiliza, principalmente se for uma pegada mais institucional, sabe? Igual eu tô falando aqui para vocês, né, alguém falando com o espectador, né, batendo um papo, ou é algo mais, né, tipo um profissional, uma coisa de propaganda, alguma coisa assim, enfim, é muito utilizado esse esquema que eu vou apresentar. Mas é óbvio que não é o único esquema de iluminação que existe, né? Como eu falei, esse é o esquema de 3 pontos, ou seja, é um esquema onde se utiliza 3 fontes de luz para iluminar o seu assunto, iluminar o seu cenário. Mas você pode perfeitamente fazer ótimas iluminações com 1 ponto de luz, 2 pontos, 4, 5, quantos vocês quiserem, tá? O esquema de 3 pontos que eu vou ensinar hoje é só o mais padrãozinho que é usado. E é claro que é uma coisa que você pode quebrar, pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Mas eu acho legal você entender sempre o básico primeiro, né? Para depois você fazer alguma coisa mais autoral. Então, para você não se perder, tá? Para você entender tudo direitinho, eu vou falar sobre cada ponto de iluminação separado, né? São 3, vou falar sobre cada um, sobre o que cada um faz, qual é a funcionalidade de cada ponto de iluminação, tá bom? Para você ir entendendo, e vou mostrar eles em ação, obviamente, aí, né? Eu tirei fotos da minha esposa, da Jéssica, utilizando todos esses pontos e vou mostrar para vocês como é que eles funcionam individualmente e em conjunto.
tá bom? Então o primeiro ponto de iluminação é o ponto de iluminação principal, a iluminação principal que se chama, tá bom? A iluminação principal é a fonte de iluminação que você vai usar para iluminar maior parte do seu assunto, tá bom? É a luz responsável por fazer aquilo que você quer aparecer, tá bom? Óbvio que existem muitos jeitos de você utilizar a iluminação principal, né? Você pode posicionar essa luz de diferentes maneiras para criar diferentes perspectivas, né? Para criar diferentes emoções, diferentes impactos na sua fotografia. Eu fiz um vídeo nesse canal, no A2, que é esse vídeo aqui, onde eu dou algumas dicas sobre diferentes tipos de iluminação principal que você pode fazer, onde eu dou algumas dicas. Eu falo sobre iluminação flat, iluminação Rembrandt, iluminação de loop, eu falo vários tipos de iluminação principal. Então depois desse vídeo, vai lá dar uma conferida para você ter algumas ideias, sabe? Porque, gente, é sério. Com esse único ponto de iluminação, só com a iluminação principal, você tem liberdade de fazer infinitas coisas, muitas possibilidades. São muitas possibilidades. Então depois vai lá dar uma conferida nesse vídeo, mas resumindo aqui, a iluminação principal pode ser usada de diferentes maneiras para iluminar bem o seu assunto. No meu caso, né, eu fui tirar uma foto da Jéssica, eu utilizei um flash dentro de um octabox de 90 centímetros, né, então, ou seja, a luz ela está bem difusa, tá bom? E coloquei a 45 graus, assim, lateralmente da Jéssica, tá bom? É um tipo de luz que, inclusive, eu falo no outro vídeo, depois vocês vão ver lá. Mas, enfim, é uma luz que eu coloco mais ou menos a 45, ó, tá aqui de frente, 45 graus aqui, nem muito lateral, nem totalmente na frente. No meio termo, assim, mais ou menos, para a luz vir assim, na diagonal. Tá bom? É um tipo de iluminação principal muito usado, pessoal, porque ele é uma luz que ilumina bem o assunto e deixa sombras também, né? Sombras são muito importantes para dar formas, para dar contorno no corpo, no rosto da pessoa que você está fotografando, né? Dá uma dimensionalidade, um 3D, é algo que fica bem cinematográfico, fica bem bonito. Eita, fica bem bonito. Então é uma luz muito usada, então como ela é bem assim, referência, bem padrão, eu utilizei, você pode estar vendo aí na foto da Jéssica como que ela fica, tá vendo? Então você pode ver, se você utilizar somente essa iluminação, né, esse único ponto de iluminação, já fica uma foto bem bacana, né, bem dramática, por causa das sombras bem marcadas, por mais que a luz está bem difusa, as sombras estão bem atenuadas, né? Então você pode trabalhar perfeitamente só com esse ponto. Porém, claro, é um esquema de iluminação de 3 pontos que eu vou ensinar para vocês, né? Então, o segundo ponto que a gente vai utilizar para complementar o nosso esquema de iluminação é uma luz que chama iluminação de preenchimento, tá? Tem esse nome porque ela serve justamente para preencher um pouco as sombras que foram deixadas pela luz principal. Lembra que eu falei que a luz principal, essa principalmente que eu usei, né, de 45 graus, deixou sombras bem marcadas na modelo? Então, a luz de preenchimento serve para abrir um pouco essas sombras, para não deixar a sombra ficar muito marcada, tirando um pouco desse peso, desse drama que essas sombras deixam. Essa fonte de luz, ela sempre tem que ser mais fraca, tem que ter uma potência mais baixa do que a potência da iluminação principal, porque o objetivo dela é abrir um pouco as sombras, mas não é acabar com elas de vez. As sombras ainda vão existir, só que elas estão ali, como eu falei, só para dar um pouco de dimensionalidade, de formato, sabe, de profundidade para aquilo que você está iluminando, tá bom? Então, a luz de preenchimento sempre tem que ser uma potência um pouco mais baixa do que a luz principal. No meu caso, eu estou utilizando mais um flash, porém esse flash ele não tá com a luz difusa, ele tá direto na modelo, tá bom? E a potência desse flash também está bem mais fraca do que a do flash que está fazendo a luz principal, a que está dentro do octa, simplesmente para abrir um pouco mais essas sombras. E eu posicionei ele também a 45 graus diagonalmente da minha modelo, porém do lado direito dela, como vocês podem ver. Então a luz principal está vindo do lado esquerdo, né? No caso para vocês é direito, mas para mim é o esquerdo. E a luz de preenchimento está vindo da direita, né? Essa é a foto somente com a luz de preenchimento agindo. Pra vocês verem que é a luz bem fraquinha mesmo, é só para dar um grau nas sombras deixadas pela principal. E essa é a foto com as duas unidas.
Eu vou deixar de lado aí para vocês compararem uma luz utilizando só a luz principal e uma luz utilizando a luz principal com a de preenchimento, para vocês verem a diferença que dá, né? Vocês veem que abre um pouco mais de sombra, a sombra não é mais tão marcada, né? Tirando um pouco desse peso, iluminando um pouco melhor até o seu assunto, tá bom? E o terceiro e último ponto de iluminação que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? É a iluminação de recorte. Tem pessoas também que chamam de iluminação de fundo ou contraluz, tá bom? É a mesma coisa, tá, pessoal? Só muda o nome, porque a funcionalidade dessa luz é a mesma coisa. É a fonte de luz que você utiliza atrás ou no mínimo lateralmente, mas é mais utilizado atrás, assim, na parte de trás da modelo, né, do assunto que você está fotografando, para dar aquele recorte, né? Eu chamo de luz de recorte porque esse recorte no nome é justamente se referindo ao efeito que essa luz dá, que ele meio que recorta o assunto do fundo, ele dá um destaque para o assunto, meio que colocando ele distante do fundo, entendeu? No meu caso eu estou usando esse fundo aqui, é um fundo infinito cinza, né? Também para fotografar a Jéssica, como vocês vão ver aí daqui a pouco. E para fazer essa luz de recorte, eu estou utilizando um painel de LED da cor laranja. No caso, eu coloquei cor porque o cabelo da Jéssica tá caindo, né? Como vocês podem ver, de um lado dela. E como o cabelo dela tá ruivo, eu quis dar uma acentuada mais forte nessa coloração do cabelo dela, né? Bem avermelhado e tal. Então eu coloquei essa cor laranja no LED para dar um destaque maior na luminosidade do cabelo e tal, além, claro, de dar um contorno laranja para ela, para destacar ela do fundo também, tá bom? Claro que essa decisão de colocar uma cor na luz foi uma decisão minha, você não precisa necessariamente colocar uma cor, pode ser a luz normal, a luz branca mesmo, que também vai dar o mesmo efeito, tá bom? Vai destacar, vai dar um contorno bacana, tá bom? Como vocês podem ver aí agora, eu estou utilizando então o painel lateralmente dela, né? Eu estou utilizando a 45 graus também diagonalmente, igual eu utilizei a luz principal e a luz de preenchimento, só que agora na parte de trás dela, né? No caso, a direita dela aqui atrás assim, ó, tá vendo? Mais ou menos assim, para dar essa luz assim, jogando o contorno, né, no ombro, no cabelo, no braço e tal, destacando ela do fundo. Essa é a foto somente com a luz que eu estou usando de recorte agindo, pra vocês verem como é que é só ela, tá vendo? Ó? E essa é a foto com os 3 pontos de iluminação funcionando ao mesmo tempo, a principal de preenchimento e a de recorte. Eu vou colocar aí na tela agora as fotos de cada ponto, uma com a principal e a de preenchimento e uma com as 3, para vocês verem como que funciona esse esquema bem mais detalhadamente, né, visualmente falando. Pessoal, aqui eu estou utilizando 3 fontes de luz, né, 2 flashes e um painel de LED. Porém, você não precisa necessariamente ter esses 3 tipos de fontes, né? Você, por exemplo, pode fazer um esquema de 2 pontos, né, principal e de preenchimento, utilizando, por exemplo, a luz do sol como a sua luz principal, né? No caso, se você for utilizar a luz de 45 graus, basta você posicionar, né, a sua modelo de maneira que o sol fique vindo diagonalmente, né, mais ou menos a 45 graus dela, e você pode usar um rebatedor para fazer a sua luz de preenchimento, né? No caso, eu tenho aqui um rebatedor da Greika 5 em 1, mas você pode usar qualquer tipo de material que rebata a luz, né? Um isopor, alguma coisa de alumínio. E aí basta você posicionar esse rebatedor diagonalmente também a 45 graus para rebater a luz para as sombras. Então você não precisa necessariamente ter uma outra fonte de luz, entendeu? E lembre-se que cada um desses 3 pontos que eu falei, você pode usar eles individualmente de maneiras assim, infinitas, né? São muitas possibilidades. Essa é uma foto, por exemplo, que eu utilizei somente o sol com uma luz de recorte. Só, não utilizei mais nada. Vocês veem que fica muito legal também, né? Obviamente estava de dia, então a luminosidade estava bacana. E eu posicionei minha modelo, na verdade posicionei o sol atrás da modelo assim, né? Para dar esse recorte bacana. Essa aí também é uma foto que eu utilizei o sol como a luz principal, utilizando aí o mesmo tipo de iluminação que eu usei nesse vídeo, que é a iluminação de 45 graus, eu botei a modelo olhando para o sol e tal, e vocês veem que deixou marcado um pouco as sombras. Então, pessoal, esse esquema de 3 pontos de iluminação, você pode usar de várias maneiras, né, independente do que você quer
passar com a sua foto, com o seu vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, e se vocês quiserem que eu traga mais dicas sobre iluminação, sobre esse tipo de coisa, eu vou trazer, tá bom? Porque iluminação, como eu falei, é tudo, galera, é tudo mesmo, não é a câmera, não é a lente. Iluminação é a matéria-prima da fotografia. Estude bastante sobre iluminação que você vai ver que a sua foto, o seu vídeo vai dar um salto gigantesco, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou!